Fala galera linda, Admara Martins e mais um vídeo para você. Estou lendo Desperte Seu Gigante Interior de Anthony Robbins e eu sempre começo pela última frase que eu disse no capítulo anterior. Pode perceber o impacto que regras assim teriam em sua confiança, felicidade, senso de controle e qualidade em suas ações e de sua vida? Faça o jogo para poder vencer. No último capítulo, dedicamos bastante tempo à definição dos valores. Mas como eu já declarei, se você não formular regras acessíveis, nunca sentirá que esses valores estão sendo atendidos. Quando eu comecei a desenvolver as minhas ideias sobre a projeção do destino, eu tinha apenas o conceito de valores, não o de regras. Assim, era completamente arbitrário determinar se uma pessoa se encontrava ou não em seu caminho. No dia em que descobri as regras, comecei a compreender a fonte de dor e prazer em nossas experiências. Compreendi que as regras são um mecanismo que dispara a emoção humana e eu passei a avaliar como podia usar as regras de maneira mais eficaz. Como eu já mencionei antes, logo eu tornei evidente para mim que a maioria das pessoas está sintonizada para a dor. Suas regras fazem com que seja muito difícil se sentir bem, muito fácil se sentir mal. Darei um exemplo impressionante. Aqui estão os valores de uma mulher a que chamaremos de Laurie. Ela participou de um dos meus primeiros seminários de encontro com o destino. Os antigos valores atraentes de Laurie eram amor, saúde, segurança, liberdade, sucesso, aceitação, excelência, harmonia, respeito, integridade, honestidade e diversão. À primeira vista, esses valores não parecem maravilhosos? Qualquer um pensaria que essa pessoa é provavelmente afetuosa, saudável, orientada para a liberdade. Há um exame mais atento, porém, já podemos perceber uns poucos desafios. O terceiro valor de Laurie é a segurança. E o quarto valor é a liberdade. Esses dois se combinam? A realidade era que essa mulher ela se encontrava sintonizada para uma dor intensa. Ela sentia-se frustrada, em todos os sentidos da palavra, e ela estava se tornando literalmente uma reclusa, escondendo-se das pessoas. Ela procurava vários terapeutas, mas nenhum conseguia descobrir o motivo. Todos trabalhavam em seus comportamentos, medos, em suas emoções, em vez de examinarem seu sistema central, de avaliar cada evento e experiência para que a sua vida está sintonizada. Comecei a definir suas regras para cada um dos valores. O que tem de acontecer para você se sentir? Para sentir amor, a sua resposta foi: eu tenho de sentir que o mereci. Eu tenho de sentir que todas as minhas convicções elas são aceitas e aprovadas por todas as pessoas que conheço. Não posso sentir que sou amada se eu não for perfeita. Eu tenho de ser uma grande mãe, uma grande esposa e assim por diante. Então, no mesmo instante, começamos a perceber o problema. O amor era o valor no topo de sua lista, a maior fonte de prazer que podia sentir no corpo. Contudo, as suas regras elas não lhe permitiam se entregar a este prazer, a menos que atendesse a complexos critérios que ela não podia controlar. Então, se qualquer um de nós torna-se sua capacidade de se sentir amado dependente da aceitação de nossas opiniões por todos, não sentiríamos o amor com muito mais frequência, não é mesmo? Então, há muitas pessoas com ideias e convicções diferentes e, por conseguinte, muitos meios de nos sentir mal. Como sabemos se uma regra ela nos fortalece ou enfraquece? Então, há 3 critérios primários. O primeiro critério é uma regra enfraquecedora se é impossível atendê-la. Então, se seu critério são tão variados, complexos e rígidos que você não pode vencer no jogo da vida, é evidente que você tem uma regra enfraquecedora. E uma regra, o 2, uma regra enfraquecedora se algo que você não pode controlar determina se a regra ela foi atendida ou não. Por exemplo, se outras pessoas elas tendem a reagir a você de uma determinada maneira, ou se o ambiente deve ser de uma determinada maneira, então é evidente que se trata de uma regra enfraquecedora. Um exemplo clássico é o das pessoas esperando para ver o eclipse e que não poderiam ser felizes a menos que o tempo, algo que não podiam controlar, correspondesse às suas expectativas específicas.
O 3. Uma regra, ela é enfraquecedora se ela proporciona apenas alguns meios de você se sentir bem e numerosos meios de você se sentir mal. Laurie, ela não conseguia preencher esses 3 critérios para as regras enfraquecedoras. A ter de sentir que todas as suas convicções eram aceitas e aprovadas pelas pessoas era um critério impossível. Era preciso um ambiente externo, algo que ela não podia controlar. As opiniões dos outros, para que se sentisse bem. Aqui estão algumas outras regras de Laurie para sua hierarquia de valores. Então, os antigos valores e regras atraentes de Laurie, o amor. Então, ela disse, eu tenho de sentir que eu mereci e que todas as minhas convicções são aceitas e são aprovadas. Eu não posso sentir que eu sou amada se eu não for perfeita. Eu tenho de ser uma grande mãe, uma grande esposa. Saúde. Tenho de sentir que minha dieta é perfeita por meus padrões rigorosos. Eu tenho de estar completamente livre da dor física. Eu devo sentir que sou mais saudável do que as outras pessoas que conheço e servir como um exemplo. Segurança. Todos devem gostar de mim. Eu devo sentir que todos que conheçam tenham certeza que eu sou uma boa pessoa. Eu devo ter certeza de que não haverá uma guerra nuclear e devo ter muito mais dinheiro em minha poupança do que eu já possuo. E a liberdade, eu devo estar no controle das demandas profissionais, horário, remuneração, opiniões e etc. Eu devo ter bastante segurança financeira para não viver sob a tensão de pressões econômicas. Então, quais as probabilidades aí, na sua opinião, de que Laurie atenda a uma de suas regras? Reparou em suas regras para a saúde? Tenho de sentir que a minha dieta é perfeita por meus padrões rigorosos. Ela não apenas era vegetariana, mas também só comia alimentos crus e nem assim ela se sentia perfeita. Quais são as suas possibilidades de ser mais saudável do que qualquer outra pessoa que você conheça? Não muitas, a menos que você se interne numa unidade de tratamento intensivo. Antigos valores e regras repelentes de Laurie. A rejeição. Eu me sinto rejeitada se alguém não partilhar minhas convicções e se alguém parecer saber mais do que eu. Fracasso. Eu me sinto fracassada se alguém não acredita que eu sou uma boa pessoa. Eu sinto fracasso se acho que não apoio o suficiente a mim mesma ou a minha família. E raiva. Eu sinto raiva quando acho que não é apreciado o que eu faço e quando as pessoas me julgam antes de me conhecerem. Bem, essas regras repelentes também são imobilizantes. Repare como é fácil se sentir mal e como é difícil se sentir bem. Se tudo o que é necessário para que ela se sinta rejeitada é alguém não partilhar de suas convicções, então ela está fadada a sofrer muito. E quais são as chances em sua vida, das pessoas julgarem antes de virem a conhecê-lo? Apenas cerca de 100%. Então, com essas regras, pode imaginar como seria viver no corpo de Laurie? Ela era devastada pela dor e uma das maiores fontes a se avaliar por suas regras eram as pessoas. Sempre que se encontrava com os outros, ela arriscava a possibilidade de que não pudessem partilhar de suas convicções ou poderiam não gostar dela. Ou poderiam julgá-la. Não era de administrar que ela se escondesse. Acabei comentando. Eu tenho a impressão de que uma pessoa com tais valores e regras acaba desenvolvendo uma úlcera. Ao que ela respondeu, já estou com uma. A experiência de Laurie, infelizmente, não é singular. É verdade que algumas de suas regras são mais intensas do que outras, mas você ficará surpreso ao descobrir como suas próprias regras são injustas, quando começar a analisá-las. No Encontro com Destinos, contamos com a participação de algumas das pessoas bem-sucedidas dos Estados Unidos, pessoas com um nível incomparável de competência e influência na cultura. E, no entanto, embora bem-sucedidas por fora, muitas carecem da felicidade e satisfação que merecem. Invariavelmente, isso acontece por causa de conflitos de valores ou regras impróprias. A solução. Bem, a solução ela é muito simples. Tudo o que temos de fazer para as nossas vidas funcionarem a contento é instituir um sistema de avaliação que inclua regras que sejam viáveis, que tornem fácil se sentir bem e difícil se sentir mal, que sempre nos atraiam para a direção que queremos seguir. Claro que é útil ter algumas regras que nos causem dor,
precisamos ter limite, precisamos ter alguma espécie de pressão para nos impulsionar. Então eu não posso saborear o suco de laranja se eu não tiver um copo, algo com limites para conter o suco. Todos temos limites, tanto como uma sociedade quanto como indivíduos. Então, para começar, no entanto, nós devemos pelo menos mudar a sintonia para podermos experimentar prazer na vida de um modo mais sistemático. Então, quando as pessoas elas se sentem bem durante todo o tempo, elas tendem a tratar melhor aos outros, elas tendem a tirar o proveito máximo de seu potencial como seres humanos. Sendo assim, qual é o nosso objetivo? Bem, a partir do momento em que projetamos os nossos valores, devemos decidir que evidência precisamos ter antes de nos entregarmos ao prazer. Precisamos projetar regras que nos levem na direção de nossos valores, que sejam viáveis, usando critérios que podemos controlar pessoalmente, a fim de podermos tocar a campainha em vez de esperar que o mundo exterior o faça. Com base nesses requisitos, Laura mudou a ordem de alguns de seus valores e mudou por completo as regras para alcançá-los. Aqui estão seus novos valores e novas regras. Amor. Experimento amor sempre que expresso amor. Dou amor aos outros ou me permito receber amor. Saúde. Eu sou saudável quando reconheço como já me sinto maravilhosa. Diversão. Eu estou me divertindo quando encontro prazer e alegria no processo. Gratidão. Sinto-me grata quando aprecio todas as coisas que tenho em minha vida neste momento. Liberdade. Sinto-me livre quando eu vivo de acordo com as minhas convicções e eu aceito a opção de criar a felicidade para mim mesma. Observe que a diversão é agora uma prioridade. Isso transformou a sua experiência de vida, para não mencionar o relacionamento com a filha e o marido. Mais vigorosas foram as mudanças que ela efetuou em suas regras. A mudança de valores ter um impacto limitado se as regras permanecessem inviáveis. O que essa mulher fez? Ela mudou a sintonia da sua vida inteira e agora ela tem um controle. Precisamos lembrar que a autoestima está vinculada à capacidade de sentir que estamos no controle dos eventos em nosso ambiente. Essas regras, elas permitem a Lauren manter sempre o controle, sem sequer se esforçar. Suas novas regras para o amor são viáveis? Pode apostar que sim. Quem está no controle? Ela está. A qualquer momento pode decidir ser amorosa consigo mesma e com os outros, e agora ela terá permissão para proporcionar a si mesma a emoção chamada amor. Saberá que está atendendo aos seus valores mais elevados. Com que frequência ela pode fazer isso? Todos os dias de sua vida. Há muitos meios de fazer isso, porque há muitas pessoas às quais ela pode devotar seu amor. Ela própria, família, amigos, estranhos e a sua nova regra para a saúde. O melhor de tudo é que não apenas ela tem o comando, ela pode reconhecer como se sente maravilhosa em qualquer momento e não apenas é viável, mas também é verdade que se reconhecer de um modo regular, que se sente bem, reforçará o padrão de se tornar mais saudável. E além disso, Lauren adotou alguns novos valores repelentes. Ela selecionou emoções que sabia que tinha de evitar para alcançar o êxito. Negativismo e procrastinação. Lembre-se de que queremos reverter o processo de como a maioria está sintonizada. Queremos tornar difícil se sentir mal e fácil se sentir bem. Os novos valores e regras repelentes de Lauren são negativismo. Evito sistematicamente depender da aceitação dos outros para minha suprema felicidade e sucesso. Procrastinação. Eu evito sistematicamente esperar a perfeição de mim mesma e dos outros. E com suas novas regras repelentes, Lauren não depende mais da aceitação dos outros. Sua regra para a procrastinação se baseia na compreensão de que esperar pela perfeição criava dor, e ela não queria antes iniciar projetos que criassem dor, e por isso sempre os protelava. E essas mudanças nos valores e as regras mudaram a direção de sua vida para um nível além de qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Agora está aqui uma tarefa para você. Baseado nos novos valores que instituiu para si mesmo no capítulo anterior, crie um conjunto de regras para seus valores atraentes que facilite se sentir bem e um conjunto de regras para os valores repelentes que dificulte você se sentir mal. Em termos ideais, crie um amplo cardápio de possibilidades.
com muito meio de se sentir bem. E aqui estão alguns dos meus, uma amostra de meus valores e regras atraentes. Saúde e vitalidade. Bom, sempre que eu me sinto centrado, vigoroso, equilibrado, sempre que faço qualquer coisa que aumenta a minha força, flexibilidade ou resistência, sempre que faço qualquer coisa que me aproxima de um senso de bem-estar físico, sempre que como alimentos ricos em água ou vivo de acordo com a minha filosofia de saúde. Amor e afeto, sempre que sou afetuoso e apoio os meus amigos, família ou estranhos, sempre que focalizo em como ajudar, sempre que sou afetuoso comigo mesmo e sempre que me expando ou me torno mais eficaz, sempre que aplico qualquer coisa que eu saiba de uma maneira positiva. Realização, sempre que eu focalizo o valor de minha vida como já é, sempre que projeto um resultado e o faço acontecer, sempre que estou aprendendo alguma coisa ou criando valor para mim mesmo ou para os outros. Então você pode dizer, não é apenas um jogo? Eu não poderia instituir uma regra para a saúde que me exigisse apenas respirar? Claro que você pode se basear em alguma coisa simples assim. Em termos ideais, porém, você deve projetar suas regras de tal forma que, ao persegui-las, você terá mais do que deseja em sua vida. Você pode dizer também, não perderei meu ímpeto para o sucesso se não houver a motivação da dor. Confie em mim. A vida, ela lhe proporcionará dor suficiente por sua própria iniciativa. Você não precisa aumentá-la, criando um conjunto de regras que o farão se sentir mal durante todo o tempo. Em sociologia, há um conceito conhecido como etnocentrismo, que significa acreditar que os valores, as regras e as convicções de nossa cultura são os únicos válidos. É uma mentalidade extremamente limitadora. Cada pessoa ao seu redor tem regras e valores diferentes dos seus, e não são melhores e nem piores. A questão fundamental não é se as regras são certas ou erradas, mas sim se o fortalecem ou enfraquecem. Na verdade, cada transtorno é um transtorno de regras. E eu vou ficando por aqui em mais uma leitura de Desperte, seu gigante interior. Já vou pedir para você likear, para você compartilhar, para você deixar o seu comentário se fez sentido para você. E gratidão por você estar aqui acompanhando o meu canal. Voltamos logo menos com mais capítulos de Desperte, seu gigante interior, de Anthony Robbins.